Quando a gente precisa ter mais confiança para gerenciar, a gestão por indicadores é uma das ferramentas assim muito boas. Eu diria que um gestor hoje que não sabe usar indicadores, ele é quase um analfabeto dentro da fábrica, porque ele de fato vai tomar decisões com base no achismo. Isso é perigoso demais, gente. Pelo amor de Deus, é muito perigoso. E aí a gente eu costumo falar nas consultorias, né, que o pessoal tem muita sorte, porque vai fazendo os trabalhos, os problemas aparecem de um jeito muito lento, porque é como se fosse uma doença que tem sintomas silenciosos, né? Quando você vai ver, você vai fazer um exame, a coisa já está bem avançada e a gente não sabe que tinha nem aquilo, né? E aí, a nossa proposta aqui no dia 15, por exemplo, é falar sobre isso. É como que a gente faz para poder montar esse plano mestre de promoção para que você possa, de fato, ser promovido rapidamente. Assim como a Tamires, assim como a Estela, assim como a Aline, todas as pessoas que estão dentro do Acelera Gestora que já foram promovidas no prazo de 3 meses. Então é isso que a gente precisa ter muito cuidado para não se deixar levar e deixar o tempo passar e esquecer que tem que ir atrás, né? Tem que correr atrás dos nossos objetivos de carreira. Muitas vezes eu escuto assim, Aline, mas eu fico muito sobrecarregado, eu estou tentando acompanhar os indicadores, apurar os indicadores, só que a fábrica ainda depende de mim para rodar. Eu preciso estar lá para a fábrica rodar. Então eu não estou conseguindo fazer porque eu estou ficando muito sobrecarregado. Pois é, primeiro que a gente já falou aqui que você está preso nas rotinas, né? Quanto você está preso às rotinas, te atrapalha você crescer. É como eu lembro que eu ainda fiz até essa ilustração, né? Desenho animados, quem assistiu aqui, que tem 30 a mais, já vai se lembrar. Pica-pau, aquele desenho que tinha o bandido com a bola de ferro na canela. E olha, gente, a bola de ferro na sua canela é você não saber delegar, não saber desenvolver uma equipe, você não se comporta como um facilitador do seu time. Então você vai estar sobrecarregado mesmo. Sinto informar que se você não tiver um passo, um jeito certo de fazer, inclusive para desenvolver os seus supervisores. Ah, Aline, eu sou gerente, tenho alguns supervisores abaixo de mim. Pois é, para você desenvolver seus supervisores, você tem que saber como. Você não está sabendo nem se salvar, como é que você vai conseguir salvar seus supervisores? Você não está conseguindo se desenvolver, como é que você vai desenvolver seus supervisores? Então tem um jeito certo de fazer isso. Então, primeiro, você é muito preso a fazeção do dia a dia, porque você não está preparando seu time. Não está preparando seus supervisores, seus coordenadores. Aí vem aquela sobrecarga, estresse, estafa, né? A gente vai graduando aí nesses problemas e daqui a pouco a gente fica desanimado até de estar dentro da indústria, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. E aí, quando eu faço essa libertação, né? Ou seja, eu quebro essa bola de ferro que está no meu pé, eu fico muito mais livre, inclusive, para poder fazer a gestão que eu tenho que fazer. E na hora que tiver uma oportunidade, ou seja, uma cadeira vazia ali, ou uma cadeira vaga, ou uma fábrica que está em expansão e começa a abrir novos postos de trabalho, eu consigo visualizar onde eu posso entrar, onde eu tenho oportunidade de ir. Então a fábrica está crescendo, ela vai precisar de mais gerentes, mais gestores. E aí, se eu estou muito preso na rotina, eu de fato não vou ser olhado, a oportunidade não vai chegar para mim. Um fato ontem que nós estávamos discutindo na live é que assim, imagina que está chegando um equipamento novo na fábrica. Então, fábricas em crescimento estão chegando equipamentos novos aí a todo momento, né? E aí, não é legal quando a gente pode ir lá acompanhar o startup do equipamento, ver, né, o processo acontecer, ver a linha de produção nascer. Isso é fantástico porque é um aprendizado novo, é uma coisa que talvez poucas vezes você vai ter a oportunidade de viver. Então, quando eu posso acompanhar o startup de uma linha, o aprendizado é riquíssimo. Só que eu só posso acompanhar, por exemplo, um startup de uma linha
se a minha equipe tiver condições de poder ficar mais autônoma, mais sozinha e fazendo as coisas acontecerem alguns dias. Ah, não, Aline, eu preciso estar lá porque senão a máquina para. Pois é. Aí vai chegar uma máquina nova, vai chegar uma linha de produção nova, vai chegar um projeto novo e eu não posso. A Aline não pode ir lá para o projeto novo porque ela está ocupada demais lá na produção. Ela não pode largar a produção. E aí a gente vai, de fato, perdendo as grandes oportunidades de ser envolvidos em inovação, projetos, porque de fato a gente está ocupada demais fazendo o que a gente está fazendo. Né? Então, a gente tem que ter um olhar para isso. Como que a gente estrutura essa gestão, então? Né? Primeira coisa, domínio da análise crítica. Ah, Aline, tem dificuldade de poder analisar. Começa assim, ó. O que esse indicador está querendo me dizer? Eu tenho um amigo que ele fala assim: espanca os números até eles confessarem o crime. É basicamente isso. Quando a gente está ali com os números, a gente precisa, inclusive, ir questionando o que são aqueles números, por que eles estão assim, se eles estão reais ou não, se estão coerentes ou não. Então, a gente tem que, de fato, estressar todas as perguntas possíveis dentro do indicador para ele realmente falar o que está acontecendo. Então, o indicador ele nos mostra, ele tem que nos dizer alguma coisa. Agora, se o que ele diz não está na nossa alçada, né, a gente não consegue fazer muita coisa com aquilo, nem é indicador. É informação, é informativo. Então, muito cuidado, né? Então, às vezes a pessoa vai colocando lá vários que ela acha de que são indicadores, mas na verdade tem várias coisas que ela não tem ação sobre. Então, não é indicador. Então, eu primeiro preciso dominar a ação sobre aquele indicador e ele precisa me contar uma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Custo da mercadoria vendida, o famoso CMV. O custo da mercadoria vendida, ele me diz o quanto está custando a formulação, a ficha técnica, né? Os itens ou ingredientes que vão no meu produto em relação ao preço de venda. E aí, quanto maior esse número, pior é para a rentabilidade do negócio. Aline, por que eu tenho que saber disso? Porque se você não sabe disso, o produto que você está fabricando lá está com um CMV alto, a empresa está tendo prejuízo e você não sabe enxergar isso e não sabe mostrar isso para o dono da fábrica. E aí, quando você conhece disso, você vai para um nível de discussão que é assim, olha, esse produto que a gente fabrica, quanto mais a gente fabricar dele, mais prejuízo a empresa vai ter. E aí você abre os olhos do empresário em relação ao produto. Ele vai tirar de linha? Não, nem sempre. Tem empresas que simplesmente vão lá e remarcam o preço. Outras decidem ir lá mexer na ficha técnica. Outras decidem tirar o produto de linha. Mas o fato de eu, enquanto gestora, e gestor, né, os meninos, ter a consciência do que é um CMV, de saber como ele funciona, como que é a interpretação do número, como que eu preciso apresentar isso para o empresário, para o diretor, faz toda a diferença. Ou seja, é eu saber exatamente o que o indicador está me dizendo. Eu dei o exemplo do CMV, mas tem tantos outros aí que a gente poderia falar a mesma coisa. Então, qual que é o problema ou a oportunidade que eu tenho ali dentro daquele indicador? Eu tenho a oportunidade de melhorar a ficha técnica, tenho a oportunidade de aumentar o preço de venda, tenho a oportunidade de dar uma limpada no mix, tirar um bocado de coisa porque o mix está grande. São análises. E aí a empresa, né, os gestores vão discutindo isso para tomar as melhores estratégias. Esse é o dominar a análise crítica nesse caso é fundamental para a gente poder, inclusive, levar boas sugestões para a diretoria. O segundo ponto, agir de forma direcionada, ou seja, eu preciso ter um plano específico em relação ao indicador que eu estou analisando. Então, a gente deu o exemplo aqui do CMV, então o CMV do produto que vocês fabricam está alto. O que eu vou fazer? Vamos discutir, nós vamos mexer alguma coisa na ficha técnica, vamos comprar matéria-primas mais baratas. Muitas vezes o problema de CMV não é ficha técnica,
É o comprador que não está fazendo cotação direito e não está fazendo melhores negociações de compra. E aí, se a gente não sabe identificar isso, os diretores começam a tomar a decisão de mexer na ficha técnica, de diminuir a qualidade do produto, sendo que o problema não está aí. O problema está na compra. Olha como é que uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai se envolvendo com a outra e a gente, enquanto gestor, ficando cada vez mais estratégico nessa discussão. Por quê? Eu estou indo de uma forma direcionada no item, eu estou indo de uma forma analítica, eu estou conseguindo enxergar para além da minha área. Ah, eu sou da produção. E daí? Você está olhando para o negócio. Ah, eu sou da qualidade. Mesma coisa, você está olhando para o negócio. Quando a gente sai da visão de ficar só olhando para o nosso feudo, né? Para quem faz o Acelera já vai se identificar. O nosso mundinho. Quando eu olho só para ali, você vai ficar limitado. Vai continuar do jeito que está. Sendo gestor que está ali no dia a dia da fábrica, sobrecarregado, fazendo só a mesma coisa todo dia, todo ano. Não vai mudar. Né? Então, agir de forma direcionada, pensar de forma direcionada, ter planos, né, ações de forma direcionada, isso vai fazer toda a diferença. Terceiro ponto, monitorar, né, gente? Nós estamos falando de indicador, tem que monitorar. Monitorar quais são as ações que eu estou fazendo, quais são os impactos dessa ação. É uma questão, assim, primordial. Se a gente não tiver esse direcionamento, não vai acontecer. Então, monitoramento e ajuste, ou seja, eu fiz a ação, coloquei a ação para funcionar. Deu certo? Tem gente que acha que fazer plano de ação é botar a ação lá e o Excel depois vai fazer a mágica. Botar o plano de ação no Excel lá e aí acabou. Não, tem que ir lá, monitorar, ver se deu certo, se não deu certo, por que não deu certo. Tem gente que roda o PDCA, que é assim, né, gente? Vem no P, é bonitinho, vem no D, que é o de agir, só que chega aqui no C do check, para. Quer ficar fazendo assim, né? O PDCA deles roda só assim. Não é bem por aí, né? E aí, quando eu tenho uma necessidade de ajuste, né? A gente faz esse ajuste acontecer. E você sabe uma coisa que separa um gestor que é reativo, ou seja, aquele gestor que só reage aos problemas, e um gestor que é estratégico? A diferença entre um gestor reativo e um gestor estratégico é a proatividade, ou seja, o quanto eu consigo antever, antecipar e agir na frente e não agir depois que o problema aconteceu. Agir depois que o problema aconteceu é mais que sua obrigação. Agora, agir preventivamente, proativamente, isso demonstra que você está um passo além, que você está na estratégia muito melhor. Né? Então, isso é importante. Outro ponto, que para mim é assim, para coroar, para fechar esses pontos aqui. Não adianta você querer remar sozinho. Não adianta você querer fazer gestão de indicadores, por indicadores, sozinho. Se você não começar a educar a sua equipe, não vai rolar. Não vai. Você vai nadar contra a maré. Por quê? O que eu estou falando de treinar a equipe para poder você não remar sozinho? Toda vez que alguém for te trazer um problema, você precisa instigar essa pessoa a trazer informações. Aí chega a pessoa, Aline, tal coisa está acontecendo na máquina. Pois é, me conta quantas vezes aconteceu, quanto tempo parou, quais são os aspectos que você está observando lá na hora da parada da produção. É investigar buscando as informações que a pessoa já tem. Então, com o tempo, à medida que você vai fazendo isso sistematicamente, sabe o que acontece? O seu supervisor, o seu coordenador, o seu operador, quando ele vier conversar com você, ele já fala assim, a hora que eu vou lá conversar com o Adriano, com o Eduardo, com a Kathleen, com o Vitor, eu preciso levar a informação, porque ela vai me perguntar e eu não vou saber responder. Então, você já vai criando essa cultura nas pessoas de que quando vai conversar com você, já vai conversar preparado. Não é simplesmente chegar lá,
tá com problema tal, assim, assim. Então tá bom. E aí eu não faço nenhuma pergunta, eu não investigo nada, a pessoa também não traz informação nenhuma e fica por aí. Aí vira muro das lamentações. Gente, tem uma coisa pior nessa vida de que você ter um time que só sabe chegar para você para reclamar. E olha que você pode ser essa pessoa para o seu gestor, para o seu diretor, tá? Vamos pensar, pôr a mão na consciência aí. Não vai para frente. Porque eu só chego lá para reclamar, eu não trago minimamente uma análise, uma solução, uma sugestão. Então, quando a gente vai educando a nossa equipe, é bem assim: chegou lá e começou a lamentar e reclamar, reclamar. Tá, e aí? O que a gente vai fazer? Você pensou, não sei, eu vim aqui saber. Não, você tem que me trazer informação. Você tem que trazer no mínimo uma sugestão. Não precisa ser a sugestão que vai ser acatada, gente. É um exercício. Com o tempo, as pessoas vão trazer sugestões maravilhosas. Mas a gente tem que fazer o exercício. Incentivar todo mundo a participar desse exercício. Porque senão, você vai ser sugado, você vai ser sugada, porque as pessoas vão achar que é só essa cabeça aí que tem que pensar a solução. Não é. Gestor é facilitador. Gestor não sabe tudo, não é o posto do conhecimento, a gente é facilitador. É bem diferente, né? Então ensina a equipe a pensar, que é isso que vai fazer a gente ficar cada vez mais livre para poder crescer estrategicamente.